Então vamos lá, pessoal. Vamos começar finalmente aí o nosso curso de questões de resolução aí da banca Quadrix em Direito e Processo do Trabalho. Você já me conhece, professor Carlos Eduardo. Mais uma vez vos digo, acesse aí o Instagram, professor _ Carlos Eduardo, siga lá. Também no nosso Instagram, AFC _ Educação, e no nosso site, afceducação.com.br. Legal, gente? Beleza? Então, vamos dar início às questões. Aqui apenas quem é o professor Carlos Eduardo? Sou eu aqui um pouquinho aí do meu histórico de vida para vocês. É o seguinte, nesse curso também, eu vou sempre colocar aqui a questão para você e atrás, logo depois, no seu material, você vai ter a resolução, a fundamentação. Por vezes, eu não vou ficar lendo toda a fundamentação. Isso você também pode fazer, não teria sentido. Estou aqui para explicar para vocês isso, tá bom? Então, a gente vai resolver aqui e quando a questão for um pouquinho mais controvertida ou outra, a gente vai fundamentar também aqui na resposta. Mas você já tem esse material. O que eu recomendo, antes de começarmos, em um curso de questões, quando os alunos vão estudar e perguntam, como é que eu estudo o curso de questão? Eu sempre digo o seguinte, o curso de questões ele é a segunda parte de um estudo. Tá? Ele é a parte prática, tá? Para você fazer uma prova. Evidente. Então, primeiro você tem que ter a teoria. Então, eu recomendo que você dê uma olhada na teoria. Se você não é do direito do trabalho, eu recomendo que você vá no módulo de reforma trabalhista, que não é pequeno, tá? Mas que você faça, vou me atualizar, eu quero me atualizar. Então, vai lá na reforma trabalhista, aqui mesmo dentro desse curso, no módulo, assiste, você vai ter uma boa visão, tá? De atualização da teoria dos últimos tempos, desde 2017, tá bom? Tudo atualizadinho, bonitinho para você. E depois você vai para as questões. O que eu recomendo? Que você faça, não faça comigo aqui no vídeo, não. Eu recomendo que você pegue em casa as questões e faça, tá? Essa questão. Mas faz de verdade. Não mente, não. E nem rouba a questão, não. Não olha aquele gabaritozinho. Não. É o seu momento. É o momento para errar. Errar é agora. Tá bom? Então você vai pegar a questão e você vai lá. Faça e depois você vem corrigir comigo aqui o porquê errou ou o porquê você acertou. É o que eu recomendo. Primeiro você ter uma boa visão teórica e depois você venha matando no curso de questão e ver o porquê. Tá? Então vamos lá. Na banca Quadrix, ela não é uma banca que ela exija um conhecimento tão profundo do direito do trabalho como, por exemplo, a banca CESP. Tá? Então, às vezes, ela é um pouco mais objetiva. Tá? Ela é um pouco mais objetiva, a gente vai vendo isso aqui. Então, banca Quadrix, vamos lá. Direitos constitucionais trabalhistas. Quanto aos direitos sociais, julguem um item. Tá? Os trabalhadores domésticos titularizam todos os direitos sociais previstos na Constituição. Sempre regra de qualquer prova, desde que você entrou lá na pré-escola, é o seguinte, cuidado sempre em questões que tenham aquelas palavras mágicas, né? Sempre, nunca, todas essas palavras você tem que, olhar com muito cuidado. Então, trabalhadores domésticos, primeira coisa que você tem que fazer, quem são esses trabalhadores domésticos? Os trabalhadores domésticos, eles são regidos atualmente pela Lei Complementar 150 de 2015. Lá atrás, quando começou, era a Lei 5859 de 72 ou 73. Tá? Depois, nós tivemos a emenda constitucional, tá? 72 de 2013, onde muitos direitos foram ampliados às domésticas, mas alguns não foram regulamentados. E aí depois sim, com a edição da Lei Complementar 150,
que aí sim tá valendo todos os direitos. Não todos os direitos da Constituição dos Trabalhadores Comuns, tá? Alguns não estão. Mas saiba o seguinte, trabalhador doméstico não é trabalhador seletista, tá? Muitos institutos da CLT são aplicados aos trabalhadores domésticos. Trabalhador doméstico é um tipo de empregado especial. É um tipo de empregado especial. Ele tem uma lei complementar. Não é nem uma lei ordinária, é uma lei complementar. Então, gente, eu falo para vocês, muito cuidado. Uma outra coisa que eu recomendo, até falando dos domésticos, que vocês peguem a lei complementar 150 de 2015, dê uma lida nela. Ela é muito importante, tá? Não é difícil. Ela é uma lei relativamente curta, tá bom? Mas muitos direitos os trabalhadores domésticos eles têm, tá? E outras coisas. Por exemplo, algumas flexibilizações que começaram depois, né, a tomar voga com a reforma trabalhista, mas elas começaram aqui. Alguns acordos, algumas possibilidades começaram aqui na Lei Complementar 150. Então, por essa lei, os empregados domésticos, por exemplo, eles têm direito hoje ao fundo de garantia. Tem 13º, sempre tiveram, ok, mas o fundo de garantia era facultativo. Tá? Hoje, eles têm esse direito. Então, a empregada, para ser considerada doméstica, hoje nós temos um grande problema no país, uma insegurança jurídica tremenda. Quem é considerado doméstico? Em algumas capitais, em alguns TRTs, consideravam mais de 2 vezes. Era aquele empregado que trabalhava com subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, né? E sendo pessoa física, mais de 2 vezes na semana para pessoa ou família, era considerado doméstico. Em outros lugares, não. Tinham que ser mais de 3. Em outros lugares, até 1 vez por semana, toda semana, era considerado doméstico. Então, nós tínhamos profundas divergências que causavam diversos recursos de revista, né? Profundas divergências nessa questão. Veio a Lei Complementar 150, acabou com isso. Falou assim, não, é considerado trabalhador doméstico aquele que trabalha mais de 2 vezes na semana, cumprindo todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Então, cumprindo todos esses requisitos mais de 2 vezes na semana, é considerado do doméstico. Então, esse é o conceito de trabalhador doméstico, para começar. Tá bom? Então, onde você vai ver os direitos dele? É no artigo 7º da Constituição? Não. É na CLT? Não. É na Lei Complementar 150. Então, lá, eu vou falar para vocês, hoje eles têm quase todos os direitos de um trabalhador comum, podemos dizer. A gente vai ver quais que ele não tem. Então, a gente já viu que a questão aqui está errada. Tá? Eles titularizam todos os direitos sociais previstos na Constituição? Não. Tá? Quase todos. Eles têm hoje fundo de garantia, 13º, INSS, não é? Sem problema nenhum. Hora extra. Eles têm... Está acabando isso. Eles têm o adicional noturno, não é? Então, o adicional noturno do doméstico ele também tem. Mesmos moldes, 20%, valor da hora noturna, mesma coisa. Tá? Esses são irredutibilidade salarial. Então, todas essas coisas o doméstico tem. Tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês, vamos lá, alguns tipos que eles não têm. Olha lá. Direitos constantes no rol do artigo 7º não previstos ao doméstico. Olha só. Artigo 7º. Piso salarial proporcional a uma extensão e complexidade do trabalho. Ele não tem direito à participação nos lucros, jornada de 6 horas para o trabalho, turnos ininterruptos, né? Então, eles têm
Aqui são todos. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual. Porque veja, aqui, o que a questão colocou? Os direitos sociais previstos na Constituição. Se a questão colocou todos os direitos, então a gente também está falando, por exemplo, da participação nos lucros. Não é verdade? Porque o doméstico, até no seu conceito de trabalhador doméstico, ele tem uma finalidade não lucrativa. Ele não pode participar do lucro, né? Ele não pode participar. A finalidade dele não é trabalhador doméstico lucro. Não é igual uma empresa onde você contrata o seu empregado. Para quê? Você é a empresa, contrata o seu empregado. Para quê? Para te ajudar, para você produzir mais, para você ter mais o quê? Lucro. O doméstico não, você não contrata ele para você ter um lucro. Pelo contrário, né? Hoje em dia é despesa e alta, né, pela lei doméstica. Eu não vou nem entrar aqui, porque é um curso de questões, não me cabe exaurir o tema doméstico, mas nós temos o E-Social, você tem que recolher o E-Social até o dia 7 de cada mês, o imposto de renda, fundo de garantia, seguro de acidente de trabalho, né, a multa compensatória de 3,2% do que você recebe, você tem que gerar a guia do E-Social, tem que pagar, né? Então são algumas peculiaridades do trabalho doméstico. Para a questão, eu dei uma ampliada boa aqui para a gente falar de doméstico, tá? Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada na lei. Deem uma olhada, porque lá tem coisas bem mais específicas. Agora, em termos que você tem que saber da questão, não são todos os direitos previstos na Constituição. Porque doméstico é um trabalhador, o que eu falei para vocês logo no início? Ele é um tipo de trabalhador especial. Ele não é um trabalhador comum. Isso desde lá, no início, né? É um tipo de trabalhador especial, com lei própria. Com lei própria. Então é essa lei que você tem que observar. Como, por exemplo, aqui, participação nos lucros. O piso da doméstica, já que está aqui, é um piso regional. Você tem que dar uma olhada. Quanto que está o piso da doméstica no estado do Rio de Janeiro? Naquele ano. É isso que você vai ter que olhar. No estado de São Paulo, vai ser outro. No estado de Minas, ela tem que ganhar em cima desse piso e não do salário mínimo, tá? É um piso regional, você tem que olhar ali daquele estado quanto que está. É em cima disso que ela vai ganhar. Então, você não aplica todos os direitos previstos na Constituição, tá? Sempre um trabalhador especial, sempre você vai ficar de olho nisso. E o trabalhador doméstico, principalmente. Tá bom, gente? Então, recomendo, dê uma olhada na Lei Complementar 150 de 2015. Beleza, gente? Ok? Então, vamos lá. A irredutibilidade salarial é direito social suscetível de relativização por acordo ou convenção coletiva. Então nós temos aqui, questão de número 2, um princípio, né? Princípio da irredutibilidade salarial. Ok, o salário não pode ser reduzido. Uma das 3 primeiras aulas de direito do trabalho, né, de princípios. Princípio da irredutibilidade salarial. O salário não pode ser reduzido, está na Constituição, no artigo 7º, vírgula, salvo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, o salário pode ser reduzido? Pode. Pode ser reduzido, sim, por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a questão está correta, tá? Então, dá uma olhada aqui no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Irredutibilidade salarial. Redutibilidade do salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva. Tá bom? Então, eu faço aqui uma observação, tá? Até de uma atualização, para você ver como o curso está bastante atualizado, das leis do Covid-19. Seguinte, a medida provisória 927 de 2020, ela perdeu eficácia, né? Porque nesse país
Se fala muito de, quero preservar isso, preservar não sei o quê, babá, né? Mas esses discursos demagógicos. Mas por brigas políticas, meramente políticas, a presidência da Câmara dos Deputados, então, à época, o Rodrigo Maia, não pautou a MP 927, tá? Para virar lei, deixou caducar. Então, o que nessa MP, ela permitiu a redução de salário e jornada por meio de acordo individual escrito, tá? O que causou divergências na doutrina na época. Porém, o STF decidiu como válida a cláusula emergencial. Como assim, olha, eu posso reduzir o teu salário, eu vou reduzir o teu salário, a tua jornada, com essa redução, por um fim maior, que é a preservação de emprego. Se eu não estou trabalhando, a empresa não está trabalhando, não está tendo contrato, não está tendo nada, é um efeito cascata, é um efeito dominó, né, na verdade. Você derruba um, você vai derrubando todo mundo. A empresa que não recebe, que não trabalha, que não paga o funcionário que não paga os seus compromissos em casa, e assim o dinheiro não circula e todo mundo quebra. Esse que é o grande problema. Tá? Então, essa cláusula visa o seguinte, a época da redução da jornada. Você vai trabalhar aqui menos, a gente vai trabalhar com um percentual menor de pessoas, vou ter que demitir alguns, mas você vai ganhar proporcional. Vou reduzir o teu salário 20% para ver se eu me aguento aqui durante esse período. Tá? Então, permitiu-se o acordo que individual. Teu salário, regra geral, só poderia ser reduzido por acordo ou convenção coletiva. Mas nesse caso da reforma trabalhista, da medida provisória 927, tá? Na época do Covid, né? A época não ainda, né? Porque não acabou. Então, você poderia fazer por acordo individual essa redução. Então, o que eu quero falar isso para vocês? Fiquem muito de olho nisso. Observem essa questão quando você for fazer prova. Se ela vai fundamentar um funcionário fulano de tal, realizou o contrato de trabalho assim, a época de acordo com a medida provisória tal. Tudo bem, normalmente caem aquelas leis que estão vigentes. Como a MP caiu, você pode excluir. Porém, o governo federal está para reeditar essa MP aqui. Então, tá? Fiquem de olho nisso aí. O que eu estou querendo dizer para vocês? Não importa. Se for uma lei emergencial e tiver ok, o Supremo deu ok para isso. Tá? Fiquem atualizados. Porque nesse caso aqui, o princípio da irredutibilidade do salário da Constituição só poderia ser reduzido por acordo ou convenção, foi relativizado. Então, na época, você pode ter uma outra lei que tenha relativizado, tá? E tenha sido permitida. Então, você fica de olho nisso aí. Tá? Claro que isso aqui eu estou colocando para vocês como forma de atualização. Tá? Na questão, a questão não está tratando da MP 927 nem de nada. A questão está apenas tratando do princípio geral, o princípio da irredutibilidade salarial. Não tem nenhum caso concreto que fez um acordo individual de redução de jornada, não tem nada disso. A questão está tratando de uma irredutibilidade salarial, tá? Do princípio da irredutibilidade salarial apenas. Então você vai responder conforme a regra geral, artigo 7º, inciso 6, o salário não pode ser reduzido, salvo por acordo ou convenção coletiva. Legal? Beleza? Então vamos partir para a próxima questão. Questão de número 3. O gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988. Certo ou errado? Certo, né, gente? Certo, nenhuma dúvida em relação a isso. Está previsto lá na Constituição, lá no rol e também por súmulas. Você, quando sai de férias, é o seu salário
mais um terço. Chamado esse terço de quê? Terço constitucional de férias. Olha o nome. Vamos ao nome. Terço constitucional. Ora, ora, ora. Aonde vocês acham que ele está previsto? Dá um chute assim. Na Constituição. Tá? Então, esse terço constitucional, veja que aqui a questão, o examinador omitiu, ele falou um terço a mais. Ele poderia falar o nome técnico correto, terço constitucional. Então, lógico, ele está previsto na Constituição Federal. Vamos dar uma olhada? Olha, vamos lá. No artigo 7º, inciso 18, tá ok? Olha, vamos lá também a súmula 328, tá? O pagamento das férias integrais ou proporcionais sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo artigo 7º e inciso 17, inciso 17 da Constituição, tá? Então, sem problema nenhum. Mais uma vez, faço uma observação das leis do Covid, da atualização, tá? Para enfrentar a Covid-19, a medida provisória flexibilizou a formalização das férias como prazo para pagamento e comunicação. Ela estendeu o pagamento do adicional para até o vencimento do 13º, ou seja, a medida provisória também, 927, o que ela fez? Ela pegou o terço de férias. Vou mandar os empregados então de férias para casa para eu não ter que pagar, né? Dar umas férias para ele, para eu ver se eu me seguro. Mas o terço constitucional que eu deveria pagar, esse terço que eu te pagar, meu amigo, eu não tenho como pagar agora. Eu vou pagar junto com o 13º, lá na frente. Então, todos os contratos que aconteceram isso, ok, vigente, na época da medida provisória 927. Lógico, você vai ficar o quê? Com a regra geral. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês ficarem de olho. Porque essa pandemia não vai acabar tão cedo. A coisa vai ficar aí. Então, muitas leis realmente vão ter que ficar vindo para flexibilizar, para dar uma ajuda aqui e ali a todos os setores. Então, na época da prova, você dá uma olhada. Qual é a lei que está? A medida provisória 927 caiu, ok, então isso aqui caiu. Mas você tem que saber, tá? Porque vai que o edital da sua prova foi lançado com aquela lei. E aí, ela vai cair? Pode cair. Tá? Então você fica de olho nisso, nas leis do momento. Tá bom? É bem importante isso aí. Então saiu uma lei, pega, vai lá ver. Depois teve a 936 que virou 14.020, né? Que fala mais do benefício emergencial, né? Essa aqui, a 927, foi mais dos contratos de trabalho propriamente, enquanto a 936 falou mais da formalização do benefício emergencial, comunicação, essas coisas todas. Tá bom? Mas você fica de olho, porque a qualquer momento o governo pode editar ou reeditar essa matéria aqui. Tá bom? E aí ele pode editar esse texto, você já sabe. Então fica de olho nisso. Beleza? Questão de número 4. A licença à gestante e a licença ao pai da criança, sem prejuízo ao salário, será de 120 dias. São duas coisas que nós estamos tratando, duas hipóteses, né? A primeira coisa é a licença gestante. A licença gestante, a gente sabe que a gestante ela é estável, né? Desde a concepção, etc., até... Não vou entrar no termo concepção, né? Ela é estável desde a gravidez até 5 meses após o parto. O que perfaz aí 120 dias. Uma observação. A observação que eu faço para vocês é a seguinte. Veja se a empresa pertence ao programa Empresa Cidadã. Porque se a empresa pertencer ao programa Empresa Cidadã, essa licença de 120 dias ela será ampliada para 180. Então, alguns enunciados de prova, às vezes vem,
A empresa fulana de tal, babá, pertencente ao programa Empresa Cidadã, 180 dias. Então, se só vier a licença gestante comum normal, 120 ou até 5 meses após o parto. Legal? Beleza. Se vier empresa cidadã, 180. Muito cuidado em relação a isso. E o pai? O pai da criança, qual é o prazo? 5 dias. Tá? O pai não tem o mesmo direito de 120, e sim de 5 dias. Então, a questão está certa? Não, a questão está errada. Tá? E aqui eu coloco essa fundamentação para vocês. Na gestante, normalmente vocês já sabem, está no ato das disposições constitucionais e transitórias, no ADCT, no artigo 10, inciso 2, e aí você, né, parágrafo também primeiro aqui, você vai vendo, tá bom? Então, determina o prazo, vamos lá. A regulamentação da licença maternidade será dada por lei, só que até agora ela não teve muita regulamentação, tá? O artigo 10, parágrafo 1º da DCT determina o prazo de 5 dias de interrupção contratual. Então, hoje, onde é que está isso? No artigo 473, inciso 3, a licença paternidade de 5 dias. Tá bom? Então, bem importante. Tá legal? Então, deixa eu ver, da gestante, se tem mais alguma coisa aqui para falar. Artigo 7º, inciso 18, tá? De 120 dias. Veja que o próprio artigo 7º da Constituição, inciso 19, fala assim, licença paternidade, nos termos fixados em lei, ele deixa o prazo em aberto. Mas a gente está aqui no 473 da CLT, a gente tem que é o que vigora hoje, que é de 5 dias. Mas vocês também fiquem ligados, tá? Também no momento aí da prova. Tá bom? Então, vamos passar para a questão de número 5. Vamos lá, questão de número 5. A remuneração do trabalho noturno será superior em pelo menos 20... pelo menos 2/3 em relação ao diurno. O que nós temos? Primeira coisa, primeiro conceito que você tem que ter. O que é o trabalho noturno? Qual é o período de trabalho noturno? Quando que começa a ser noturno para a lei? Não é? Isso é bem importante. Então, o horário noturno para o trabalhador urbano, ele começa às 22 horas. Até que horas? Até às 5 horas. A hora, né, a hora noturna é o equivalente a 52 minutos e 30 segundos. Tá bom? Então, você tem pelo menos o quê? Um acréscimo de 20% do salário. Ou 20% da hora diurna. Tá? 20% da hora diurna. Tá bom? No trabalho noturno. Você ganha esse adicional de 20%. Por quê? Porque a hora noturna, o trabalho noturno, ele é considerado, ele é mais prejudicial, né, à saúde do empregado que o horário diurno. Então você dá uma compensação. Sempre que você receber um adicional, nunca há uma benevolência. É sempre porque o seu trabalho é insalubre. Pô, você mexe com lixo, mexe com substâncias, mas assim, então você merece um adicional por isso. O seu trabalho é perigoso, então você recebe um adicional. Você mexe com eletricidade, seu motoboy, então você ganha periculosidade. Ou você trabalhou a mais, você tem que ter uma hora extra para compensar, não é? Então todo adicional, ele visa compensar uma situação. Sempre, não é ele tem um efeito compensatório, né? Então eu vou te transferir de trabalho, você vai compensar isso pela transferência, se for provisória, você vai colocar lá um adicional de 25%. E aqui é a mesma coisa. Então o trabalho noturno não é pelo menos 2/3, tá bom?
remuneração do trabalho noturno, ela é 20% da hora diurna. Meu tempo está acabando, a gente volta no próximo bloco para a gente continuar tratando desse tema. Tá legal? Um abraço!